Irmãos, 1 Timóteo capítulo 6, no verso 11 ao verso 16, diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Queridos, 1 Timóteo é uma carta diferente das demais cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Juntamente com Tito e a segunda carta a Timóteo, costuma-se chamar de cartas pastorais. São cartas que o apóstolo Paulo dedicou a Timóteo e a Tito, dois cooperadores do seu ministério. Timóteo, que estava em Éfeso, e Tito, que estava em Creta. Após Paulo ser liberto da sua primeira prisão, ele faz uma revisita às igrejas a qual ele havia ministrado. Então, uma dessas igrejas é Éfeso, e partindo para Macedônia, ele deixa Timóteo em Éfeso, porque após a sua prisão, a igreja havia se perdido, algumas doutrinas falsas haviam surgido no meio da igreja, e para acalmar e para confrontar e para combater estas heresias, Paulo, partindo para Macedônia, deixa Timóteo ali em Éfeso para cuidar destes problemas que estavam surgindo. E o que nos chama a atenção é que os problemas que estavam surgindo na igreja não eram ataques de fora da igreja, mas eram ataques de dentro da igreja. Pessoas que eram outrora cooperadores, presbíteros, servia na igreja, agora estavam se levantando pregando um falso evangelho, a ponto que logo no primeiro capítulo desta carta, Paulo vai dizer que eles estavam pregando heresias, fábulas, estavam atrás de discussões, discursos superficiais e fúteis, e mais do que isso, estavam mercadejando a fé, tornando o ministério um negócio religioso. É interessante quando nós vemos este acontecimento, se nós voltarmos um pouco em Atos, quando Paulo está ali em Mileto e manda chamar os presbíteros de Éfeso, Paulo faz este alerta a eles, dizendo que no meio deles surgiriam homens que falariam coisas pervertidas e arrastariam discípulos para si mesmo. Isso está lá em Atos 20, quando Paulo está partindo para Jerusalém, e em Mileto ele chama os presbíteros de Timóteo. Então Paulo incube a tarefa ao seu filho da fé, de averiguar as situações e combatê-las. E no capítulo 1, no verso 18, Paulo deixa claro qual era a missão de Timóteo. Ele diz: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então Timóteo foi incumbido de estar em Éfeso para combater estas falsas heresias. Timóteo, o grande auxiliador de Paulo,
um pastor jovem, tido como Paulo como filho na fé, enviado agora a uma igreja importante para o cristianismo, está com um grande desafio de pregar o evangelho e combater os falsos mestres. Queridos irmãos, a vida cristã é um desafio para os regenerados. Nós vivemos em um mundo que luta contra Deus e tudo o que Deus representa. A nossa caminhada neste mundo rumo à Nova Jerusalém é uma caminhada de luta, de incertezas e, mais do que nunca, de exigências que essa nova vida nos impõe. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite com vocês, sobre as exigências da vida cristã. C.S. Lewis já disse muito bem que se você está à procura de uma religião que lhe deixe confortável, sem sombra de dúvida, nós não indicamos o cristianismo. A nossa vida é uma vida de incertezas, de lutas nessa terra, porque nós estamos lutando contra tudo que vai contra o nosso Deus. E com base neste texto que nós lemos, e neste livro, nessa carta toda, nós vamos ver que Paulo dá várias orientações, não só para Timóteo, mas como que ele teria que ter o cuidado para com a igreja, para com os idosos, para com os jovens, para com as viúvas, para com o combate com os falsos mestres. Paulo dá várias orientações. Mas quando esse texto que nós lemos, no capítulo 6, do verso 11 ao 16, o tom do apóstolo Paulo muda. E aqui já é um tom de militar, é um tom militar. Porque ele usa palavras de cunho militar neste texto que nós veremos mais à frente. E ele traz algumas exigências para Timóteo nessa caminhada que ele estava tendo e para a nossa vida primeiro. Então, irmãos, a vida cristã, em primeiro lugar, a vida cristã exige seguir o padrão do reino. Acompanhe comigo o verso 11, diz assim: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. É interessante que Paulo, nesse trecho que nós lemos, ele vai usar verbos de ação, imperativos. E aqui ele usa dois, foge e segue. Mas anteriormente ele diz, tu, porém, ó homem de Deus. Porque Paulo faz uma alusão ao que ele tinha dito anteriormente, sobre falsos mestres, sobre homens que haviam se levantado. Paulo faz um contraste entre estes falsos mestres e Timóteo. Estes homens buscavam as coisas deste mundo, estes homens buscavam o padrão deste mundo, mas Paulo diz, tu, porém. E não só dizendo isso, mas Paulo usa uma palavra aqui que traz mais peso ao que Paulo está dizendo. Ele diz, ó homem de Deus. Poucas vezes homens na Bíblia foram chamados de homens de Deus. No Antigo Testamento nós temos Moisés, Samuel, Elias, Davi. Então Paulo está dizendo assim, tu, porém, ó homem de Deus, você que foi chamado, que foi vocacionado por Deus, que foi escolhido, que está agora desempenhando este papel na igreja, tu, porém, foge destas coisas, foge do que o mundo, do que o padrão do mundo apresenta para você. No verso 4 e no verso 5, Paulo fala disso, que os homens deste mundo, os homens que buscam as coisas deste mundo, os homens que estão à procura das coisas deste mundo, eles caem em contendas, eles caem em provocações, eles caem em difamações, polêmicas.
eles estão preocupados consigo, eles estão preocupados em ganhar dinheiro através da fé, através do Evangelho. Mas tu, porém, ó Timóteo, segue o padrão do reino. E Paulo apresenta o padrão do reino com algumas virtudes. Paulo fala da justiça, da piedade, da fé, do amor, da constância, da mansidão. Justiça, irmãos, é a integridade pessoal, relacionada ao nosso caráter. Piedade quer dizer a nossa devoção, a nossa conduta. Fé aqui é traduzido por fidelidade, manter-se fiel àquilo que nós acreditamos, aquilo que nós fomos chamados. Amor aqui é o amor ágape, o amor de doação, doar-se, sem querer nada em troca, sem querer receber. A constância, a ideia de perseverança, perseverar, ficar firme. Não se trata de comodismo, mas de uma coragem que prossegue em meio às adversidades. Os cristãos muitas vezes são chamados assim, aqueles que perseveram diante das dificuldades, que lutam mesmo diante dos problemas. E por último, a mansidão, que aqui não quer dizer fraqueza, mas quer dizer se controlar, manter-se sob controle. Não é aquela máxima que alguns dizem: eu sou crente, mas o meu braço não é. Eu sou crente, mas olha, o meu pavio é curto. Paulo está dizendo aqui, mansidão é uma virtude daqueles regenerados, é uma virtude do reino de Deus. Gálatas 5, Paulo elenca esses frutos também, a igreja dos Gálatas. Paulo fala, e lá em Gálatas, 3 dos frutos do Espírito estão elencados aqui, que é o amor, a fidelidade, a mansidão, frutos que são evidenciados na vida de quem segue o padrão do reino. Seguir o padrão do reino, irmãos, é ir de contra, ao contrário, ao que o mundo nos apresenta, as coisas que o mundo nos sugere, as coisas que o mundo nos lança. O padrão do reino é diferente, porque o padrão do reino diz que para nós vivermos nós temos que morrer, para nós ganharmos nós temos que dar. O padrão do reino diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. É uma loucura para o padrão do mundo quando nós falamos essas coisas, ao ponto que Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É se transformar, é não ficar na forma do mundo. Quando Paulo fala não vos conformeis, é não tomem a forma do mundo, não se amoldem ao que o mundo tem te apresentado, mas transformai-vos. Paulo está dizendo aqui para Timóteo: Timóteo, tu porém, que é um homem de Deus, foge destas coisas. Fugir aqui não é um sinal de covardia, mas é um sinal de lealdade. Mas não foge para qualquer lugar, não sai desgovernado, Timóteo, mas segue a piedade, o amor, a justiça, a fé, a mansidão. Segue o padrão do reino. Irmãos, em segundo lugar, a vida cristã nos exige guerrear pela nossa fé. Confira comigo o verso 12, Paulo diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado, e de que fizestes boa confissão perante muitas testemunhas. Guerrear pela nossa fé é uma exigência da vida cristã. Paulo está dizendo e nós já citei no começo, logo no capítulo 1, Paulo fala isso, que Timóteo estaria diante de combates, que Timóteo teria que enfrentar
homens que haviam se pervertido, que Timóteo teria que lidar com homens que haviam se levantado para arregimentar pessoas para falsas heresias. E aqui ele está dizendo: combate o bom combate da fé. A vida cristã, irmãos, não é passiva, mas é ativa. Combate aqui, quando Paulo usa esse termo, é o mesmo termo que nós usamos para agonia. Mas aqui, agonia é simbolizado por se esforçar ao máximo, ao extremo, até conquistar a vitória na batalha, ou muitas vezes usado também para atletas, até conquistar o prêmio. Combate o bom combate, Timóteo, da fé. Avance, Timóteo. Não desfaleça, Timóteo. Não é aquele combatente que vai para a guerra, mas fica escondido. E aí quando a guerra acaba, ele sai e diz: opa, ganhamos. Graças a Deus, ganhamos a batalha. Mas ele estava escondido. Alguns aqui vão lembrar, nem todos, acredito que muitos jovens não conheçam, mas tem um hino muito antigo que dizia assim: os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão, que avante nos levará. Os guerreiros se preparam para a grande luta, e Jesus é o nosso capitão, é Ele que nos levará. Mas o que me chama a atenção no trecho deste hino cristão, é que tem uma parte que diz assim: dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha, onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Olha o convite: entra na batalha, onde a luta está mais acirrada, onde a guerra está mais poderosa, onde está tendo mais bombardeio. Entra nesta guerra para lutar contra o vil tentador. A vida cristã, irmãos, exige de nós combater o combate da nossa fé, lutar pela nossa fé. E Paulo, ele é enfático em suas cartas quando ele usa este termo. Na segunda carta, Timóteo, ele escreve: tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Em Efésios capítulo 6 ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ou seja, irmãos, a vida cristã não é uma vida para passar de boas, como dizemos aí no popular, mas é uma vida de luta, de guerra, de peleja. Guerreamos pela nossa fé, estamos sendo bombardeados todos os dias, através das mídias, através do mundo. É liberalismo, é sincretismo, é misticismo, é progressismo, tudo vindo de encontro conosco, para tentar parar a nossa fé, para tentar nos abater, para tentar nos lançar para o chão. Mas o que nos traz esperança em meio a esta guerra contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, é que Paulo fala, depois de dizer para Timóteo combater o bom combate, ele fala algo interessante: toma posse da vida eterna. Sabe o que nos encoraja, irmãos, neste combate? Sabe o que nos encoraja a combatermos todos os dias pela nossa fé? É que nós entramos nesta guerra sabendo que nós já somos vitoriosos por Cristo Jesus, porque a vitória não depende de nós. Isso é o que nos encoraja a lutarmos todos os dias. A vitória já foi dada por Cristo Jesus a nós, e o nosso papel é lutar e tomar posse da bênção, porque da bênção da vida eterna, porque sabemos que no fim, irmãos, quando todas as coisas findarem, a vitória é certeira, estaremos com o nosso Senhor. Toma posse, Timóteo, da vida eterna. É isso que nos encoraja, irmãos, todos os dias a combater. É isso que nos encoraja. Temos que lutar todos os dias, irmãos.
temos que guerrear todos os dias, não é fácil. Nós temos visto coisas se levantarem contra a igreja do Senhor, políticas públicas, heresias dentro das igrejas. Temos que manter fiel o nosso coração. Paulo está dizendo: Timóteo, combate esse combate da fé, porque muitos que outrora estavam conosco, que serviram conosco, agora estão lutando contra nós. Temos que ser como Neemias, que lutava com a espada na mão e com a colher de pedreiro na outra. Enquanto estava fazendo o seu trabalho, reedificando os muros, a espada estava na outra mão. Isso é para nós, em todos os lugares a qual nós estamos, na sociedade, na vocação que Deus nos chamou no mundo aí fora. Nós temos que estar fazendo o nosso papel, como servos de Cristo, desempenhando como eu costumo dizer, a nossa vocação secular, mas lembrando que nós estamos em guerra, nós estamos lutando pela nossa fé. E mais do que isso, irmãos, tomar posse, lutar pela nossa fé, tomar posse, é estarmos preparados também a dar conta da nossa esperança. Pedro fala isso, que nós temos que estar preparados para responder àqueles que pedem sobre a nossa fé. E por último, irmãos, em terceiro lugar, a vida cristã exige guardar o nosso chamado até o fim. Repare comigo, versículo 13 ao 15. Paulo agora usa um termo militar. Ele diz: exorto-te. Em outras versões está: ordeno perante Deus que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha que interessante, o termo que Paulo usa: guardes o mandato imaculado. A vida cristã, irmãos, vai nos exigir guardar o chamado de Deus, o chamado que Deus nos confiou, a vocação de Deus. Paulo está dizendo, por que Paulo exorta Timóteo a ficar, a guardar? Não é a primeira vez que Paulo usa esses termos. Ele vai usar logo à frente, ele usa novamente, se referindo a Timóteo: guardes o bom depósito. Porque Timóteo estava vivendo um turbilhão de coisas. Ele estava combatendo homens que outrora estavam na posição dele, pregando a fé verdadeira, a palavra de Deus, mas tinham se corrompido, tinham amado o presente século. E Paulo constantemente diz para Timóteo: guarda, persevera, tu fortifica-te, meu filho. Em 2 Timóteo, 3 vezes Paulo usa termos de Timóteo guardar, fortificar, prevalecer, permanecer fiel, porque ele estava dizendo a Timóteo: lembre-se para que o que Deus te chamou a fazer, guardes o mandato imaculado, sem mancha, sem mancha nenhuma, irrepreensível, para que as pessoas não repreendam, não te veja e não te repreendas. Guardes o chamado até a manifestação, até a epifania, a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um desafio, meus irmãos, para a nossa vida contemporânea, para a nossa vida atual: guardar o chamado de Deus, o chamado que Deus nos confiou. Devemos ser fiéis até o fim.
E em 1 João 2,28, o apóstolo diz: filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança. No capítulo 1, no verso 19, Paulo cita 2 homens, Alexandre e Emineu, que eram cooperadores, que serviam, que ajudavam na igreja, mas tinham se perdido. E Paulo fala: eles se perderam, eles não guardaram o mandamento imaculado, eles não guardaram aquilo que Deus deu a eles, eles abandonaram, preferiram seguir o seu próprio caminho, ao invés do caminho da cruz. Paulo cita na sua segunda carta Emineu novamente, dizendo que este havia se perdido. O apóstolo é enfático, irmãos, e ele orienta Timóteo, seu filho na fé, a se manter fiel. Quantos, meus irmãos, nós podemos pensar agora, quantos que nós conhecemos, que em outras oportunidades estavam aqui conosco, cantando, louvando, quantos pregadores que pregavam, quantos pastores que pastoreavam, quantos líderes, meus queridos, estavam aqui conosco no meio da igreja do Senhor, mas abandonaram o chamado imaculado, a vocação de Deus, aquilo que Deus nos deu, o chamado que Deus te deu no momento em que Cristo alcançou o seu coração. Quantos nós podemos nos lembrar? Nós vivemos nessa sociedade que exige de nós, como cristãos regenerados, seguir o padrão do reino, as virtudes, os frutos do Espírito. Exige que nós guerreemos todos os dias. E em uma das nossas aulas de pregação, o Mateus fez um comentário. Ele diz assim: se nós estamos confortáveis, se nós como cristãos estamos confortáveis neste mundo, alguma coisa está de errado. Nós temos que rever o cristianismo que nós estamos vivendo. Porque hoje é moda, né? Nós temos a teologia da afeição, ou muitos, dizem a teologia do coach. Vem para Jesus que tudo vai dar certo, vem para Jesus que nada vai acontecer na sua vida, essas lutas vão acabar, esses problemas. É como se Jesus fosse, não sei, um trade que vai te dar bênçãos toda hora. E é interessante, irmãos, que a nossa vida é uma vida de luta, é uma vida de guerra todos os dias. Estamos sendo bombardeados, e Paulo nos orienta a isso, guerrear a nossa fé. Em terceiro, Paulo diz para que nós guardemos a nossa fé. A Bíblia nos diz que Daniel se manteve fiel na Babilônia, diante de tudo o que era lhe proposto, em um alto cargo do governo. Ele tinha as regalias que todo homem sonha em ter, mas ele se absteve disso pela sua fé. E é interessante que lá no capítulo 12, no finalzinho, tem uma palavra que Deus dá a Daniel e diz assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Se manter fiel, irmãos, ao Senhor. Nosso Senhor Jesus se manteve fiel no seu ministério, por amor a mim, por amor a você. O caminho da cruz, mesmo chorando no Getsemane e dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele complementa dizendo: todavia, seja feita a tua vontade. O nosso Cristo foi pelo caminho da cruz. Que nós possamos manter, irmãos, a nossa fé em Cristo, guardar o chamado de Deus, a vocação de Deus para as nossas vidas. Viver a vida cristã, meus irmãos, é andar na contramão desse mundo, é ir contra as práticas e valores mundanos,
é ter uma vida que é loucura para aqueles que não são regenerados, é viver uma vida que não nos pertence mais, é viver a vida de Cristo. Paulo diz isso em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem mais, irmãos, quem mais poderia nos falar sobre a vida cristã, as exigências da vida cristã? Quem mais, senão Paulo, que ao findar as suas palavras, escrevendo a sua última carta para o seu filho amado na fé, Timóteo, no capítulo 4, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que nós, irmãos, esta é a oração que eu desejo que nós possamos fazer todos os dias: combater o bom combate, completar a nossa carreira e guardar a nossa fé. É isso que nós desejamos, que as nossas orações sejam pautadas nisso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos porque viver a vida cristã exige, ó Pai, que nós não vivemos aquilo que nós queremos, não vivamos a vida que nós desejamos, Senhor, mas é a vida que o Senhor quer, é a tua vontade, é viver a vida com Deus, viver uma vida pautada em seguir os padrões do reino, é viver uma vida que exige de nós guerrear pelaquilo que nós acreditamos, a nossa fé, combater o bom combate. Ó Senhor, é a vida que exige guardar aquilo que o Senhor nos confiou, o nosso chamado, a nossa vocação. Senhor, não é fácil, estamos constantemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo bombardeados pelo inimigo, pela carne, pelo mundo, todos os dias sendo confrontados, mas que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos fortifique, que o Senhor nos ajude a viver esta vida até o fim, porque sabemos, ó Pai, que quando os nossos olhos se fecharem nesta terra, nós abriremos os nossos olhos nos céus, estaremos para sempre com o Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus. Nos ajuda, Pai, nós te louvamos, porque o Senhor tem nos mantido, porque o Senhor tem mantido esta igreja 42 anos, e que assim, se o Senhor for servido, que o Senhor nos ajude a prevalecer por mais anos à frente, até a sua volta. Nós te louvamos por cada vida neste lugar, nós te louvamos pelos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortifique, em nome de Jesus nós oramos nessa noite, amém, amém, queridos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.